Começa agora Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Olá, sou a Bel de Farias, bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Aqui você vai saber tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. Olá, e eu sou o Murilo Pinheiro. Vamos começar com as notícias sobre a pandemia, que está se confirmando que a fase mais dura já passou. Vamos aos números. Ribeirão Preto registrou mais 4 mortes e 232 novos casos de Covid-19. Os dados compartilhados nesta quarta-feira, dia 9, correspondem aos resultados de exames divulgados nos 2 últimos dias. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde, desde o início da pandemia, a cidade acumula 147.198 casos da doença e 3.264 mortes. Os óbitos confirmados pelo boletim ocorreram entre os dias 8 de fevereiro e 6 de março. A ocupação nos leitos das unidades de terapia intensiva Covid-19 em Ribeirão Preto está em 63%, segundo a atualização da plataforma leitoscovid.org, nesta quarta-feira, dia 9. Os leitos de enfermaria registram 44,7% de ocupação. E a outra notícia que confirma que a pandemia está mais controlada foi a retirada da obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre. A Prefeitura de Ribeirão Preto anunciou na tarde de terça-feira, 8 de março, através da coletiva de imprensa, que o uso de máscaras a partir de sábado 12 não será mais obrigatório. Segundo o prefeito Duarte Nogueira, a mudança ocorre por conta da diminuição de 42% de novos casos, 32% nos óbitos e 41% nas internações nas últimas 2 semanas. Durante a coletiva também foi anunciado as novas regras para os eventos da cidade e estabelecimentos. Bares, restaurantes e similares poderão trabalhar com a ocupação de 100% conforme o alvará de funcionamento de cada local. No caso dos eventos, não será necessário pedir autorização prévia em relação às regras sanitárias para a realização das atividades, desde que a ocupação de público seja de 70% no que foi liberado em alvará. Ainda é necessária a apresentação do comprovante vacinal das 2 doses contra a Covid aos frequentadores ou o exame negativo para a Covid. Se for PCR, a coleta deve ter sido feita 48 horas antes do evento. Em caso de teste de antígeno, o material deve ser colhido com 24 horas de antecedência. Segundo o secretário de governo, Antônio Dazabud, a prefeitura não ficará nos locais dos eventos fazendo a conferência dos dados exigidos para o acesso dos frequentadores. Os organizadores serão responsáveis por exigir a comprovação da vacina ou então o teste de PCR com 48 horas ou o antígeno de 24 horas. A responsabilidade é do organizador. Se ele desobedecer a regra, será punido conforme prevê a lei. As casas noturnas também ganharam a flexibilização de não ter limitações no público frequentador. Para a entrada nos estabelecimentos, segue as mesmas regras dos eventos. Além disso, atividades ao ar livre de caráter artístico, beneficente ou esportivo seguem em vigor as regras do Plano São Paulo, que permite a ocupação de 70% da capacidade total. Revide. E uma notícia para quem usa o transporte público. A Prefeitura de Ribeirão Preto e a Transerp realizaram na manhã desta quarta-feira, dia 9, o primeiro teste do ônibus movido a gás biometano para o transporte coletivo na cidade. O ônibus passará por testes durante 30 dias. A rota experimental do ônibus teve partida no Palácio Rio Branco e se dirigiu até o Taiwan Centro de Eventos, localizado na Zona Sul. O passeio contou com a presença do prefeito Duarte Nogueira e de Marcelo Galão, diretor de desenvolvimento de negócios da Scania, fabricante responsável pela criação do ônibus. O diretor relatou algumas especificações do novo transporte coletivo da cidade. O ônibus tem capacidade para 210 metros cúbicos de gás e o abastecimento é em cerca de 20 minutos. Acomoda 89 passageiros, com 44 sentados, tendo local específico para gestantes e cadeirantes. Os tanques de gás são distribuídos em 8 lugares embaixo do assoalho, disse o diretor. De acordo com a empresa, além de uma eficiência energética por meio do combustível renovável, o veículo conta com ar-condicionado e tecnologia Wi-Fi. Em nota, a Transerp divulgou que o ônibus a gás será inicialmente alocado na linha 402, Ribeirão Verde 1, a partir desta quinta-feira, dia 10. Murilo, uma boa notícia essa nova possibilidade de melhoria no transporte público. Vamos ver se será possível uma diminuição na tarifa e na melhoria do serviço, né? Com certeza, uma excelente notícia, Bel, porque além de um combustível, né, limpo, renovável, né, abre a possibilidade de ele ter um custo menor, conseguir reduzir o preço
preço da tarifa. E também, né, nós estamos assistindo a um conflito mundial aí que elevou o preço do barril de petróleo e da gasolina e do óleo diesel a níveis muito elevados, né, e passou da hora dos municípios, das várias cidades, né, de terem alternativas de transporte com outras fontes de energia, caso do álcool e até mesmo do gás metano. Revide. Um assunto que causou muita preocupação foi o descumprimento da Lei da Educação. A Prefeitura é obrigada pela Constituição a gastar 25% da receita própria e de transferência de impostos do município em educação. Os gestores que descumprirem essa norma podem sofrer penalidades do Tribunal de Contas e a cidade investiu 23,45% no setor em 2021, o equivalente a 480 milhões de reais. O descumprimento da norma foi confirmado pelo secretário da Fazenda, Afonso Reis Duarte, durante a prestação de contas do terceiro quadrimestre na Câmara de Vereadores. O secretário afirmou que, devido à pandemia do coronavírus, as aulas presenciais foram suspensas, sem a participação dos 48 mil alunos nas classes de 134 escolas municipais e conveniadas. O município, então, investiu abaixo do teto obrigatório. De acordo com o secretário, os recursos que não foram usados estão aplicados em uma conta específica na Caixa Econômica Federal, à espera da sua destinação para o setor. Murilo, um problema para o governo Nogueira administrar. Essa questão da educação, ela é muito séria e ela prevê, assim, penalidades para o gestor, né? Mas aí nós precisamos fazer um pequeno parênteses, né, na legislação brasileira, né, que coloca a obrigatoriedade do gestor fazer o bom uso dos recursos para a educação numa emenda constitucional, né? Ou seja, agora por um motivo justificado, por uma diferença pequena de percentual e justificado porque não havia alunos em aula, não havia necessidade de gastar o dinheiro, vai ter que ser feito um trabalho enorme para mudar uma emenda da Constituição, né, que dá um trabalho extremamente desgastante e moroso para o Congresso. Então, algumas coisas, né, da legislação brasileira são muito engessadas. É óbvio que o gestor tem que fazer as suas aplicações em educação, que é um setor essencial. Mas colocar isso como uma obrigatoriedade constitucional é meio desproporcional, né? Poderia haver maneiras mais lógicas. Mas uma oportunidade que a Prefeitura e a Secretaria da Educação poderia melhorar muito as escolas. Nem todas as escolas estão com internet, com bons computadores. Podia aproveitar esse recurso para fazer esse tipo de investimento, né? Poderia fazer isso também. Bom, enfim, vamos esperar para ver. Revide. No dia 8 de março, lançamos uma edição especial da Revide que fez uma homenagem a 24 mulheres. Fizemos uma exposição de fotos no Ribeirão Shopping e recebemos essas mulheres convidadas para comemorar a data. As fotos foram feitas pela fotógrafa Lídia Muradás e a partir dessa semana nós vamos ouvir aqui no podcast alguma dessas mulheres. Então agora a gente vai ouvir um áudio da Karina Toniello, da Cristiane Herédia e da Flávia Lopes. Olá, meu nome é Karina Batepaulo Toniello, sou formada em Publicidade e Propaganda e estou me sentindo muito feliz e honrada em ser uma das mulheres que inspiram desse projeto em homenagem às mulheres da revista Revide. Acho que a data tem extrema importância para a nossa história. Acho que o dia 8 de março significa bem mais do que a gente ser mimada e receber flores. É uma data em que a gente relembra o quanto a gente já lutou para conquistar o que a gente tem hoje, conquistar o nosso espaço, conquistar respeito, coisas que deveriam e que são nossas por direito, mas que muitas vezes a gente tem que reivindicar ainda. Então eu acho que o próprio projeto também é de extrema importância, porque permite que a gente conte um pouco da nossa história, conheça a história de outras mulheres e celebre esse dia com a importância que ele merece. Meu nome é Cristiane Herédia, sou advogada e me sinto muito honrada em participar desse lindo projeto da Revide Mulheres que Inspiram, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A proposta de divulgar as histórias com as magníficas fotos da Lídia Muradás é incrível, pois dá voz de vida, de superação, de realização de projetos e sonhos. Poder ser também inspiração, semeando a esperança da força feminina, é uma grande responsabilidade e alegria, pois trago em mim a força das mulheres que me antecederam e desejo que o caminho das mulheres no futuro seja cada vez mais pleno. Olá, eu sou Flávia Lopes, advogada previdenciarista há 15 anos. O dia 8 de março é uma data de suma importância, pois representa anos de lutas e conquistas por direitos igualitários, além de servir como alerta sobre os graves problemas de gênero que persistem em todo o mundo. Revide.
E a Paula Zuliani, editora da Revide, vai contar sobre as matérias da edição desta semana que tem na versão impressa. Paula, quais as novidades da edição? Oi Murilo, Bel e ouvintes do nosso Revidecast. Além dessa série de perfis, que vocês já comentaram com as mulheres, que está realmente imperdível, muitas histórias sensacionais, vale a pena conferir. Nós temos a entrevista com a professora Sandra Molina, que fala sobre os desafios e as conquistas das mulheres nesses últimos anos. A edição traz também uma homenagem ao empresário Maurílio Biagi Filho, que completa 80 anos. E não se esqueçam de conferir as notas do Guia Gastronômico e do Radar. É só buscar seu exemplar na banca ou acessar o nosso portal www.revide.com.br. Revide. Agora o Paulo Apolinário, editor do portal da Revide, vai nos contar quais foram os principais destaques desta semana. Oi Bel, Murilo e ouvintes do Revidecast. Eu trago 2 destaques dessa semana no portal Revide. O primeiro foi a liberação do uso de máscaras em espaços públicos ao ar livre em Ribeirão Preto. Segundo o decreto da Prefeitura, o uso de máscaras em espaços públicos ao ar livre não será mais obrigatório a partir deste sábado, dia 12 de março. Vale lembrar que em ambientes fechados, o uso de máscara ainda é obrigatório. Além disso, bares, restaurantes e similares poderão funcionar com 100% da capacidade de ocupação. E mudando de assunto, preparamos uma entrevista especial no portal Revide com Zach Hanson, da banda Hanson. O trio se apresenta em Ribeirão Preto no dia 14 de outubro. Na entrevista, ele falou sobre os 30 anos de carreira e a expectativa de tocar em cidades do interior do Brasil. Então, para saber mais detalhes sobre essa e outras notícias, acesse o portal Revide e nos siga nas redes sociais. Revide. E o professor Cleido Vasconcelos vai dar uma indicação de série ou filme para os nossos ouvintes. Boa tarde, boa noite, bom dia. Nossa, falei tudo na sequência errada. O Nome da Morte. Você viu a voz que eu fiz para O Nome da Morte? É um filme nacional bem legal, baseado numa história verídica de um matador de aluguel no norte do Brasil. Norte mesmo, viu? Não tô chamando o Nordeste de norte, é no norte mesmo. O cara matou muita gente. Era casado, tinha uma filha e matava. Mas o filme é bem legal, porque conta a história de um jeito bem legal, você fica envolvido e dá um nervoso, porque você pensa assim, deve ser assim mesmo. É boa a trilha sonora, fotografia, montagem. Vão lá, assistam. Não, o que eu vou falar é de um cara que mata profissionalmente, como se ele não ligasse para isso, apesar de ser assombrado por sonhos em que os mortos voltam. Hoje eu tô com uma voz teatral. Ou em que os mortos voltam para assombrá-los. Para assombrá-lo pela culpa. Tô zoando, mas o filme é muito bom. Um drama intenso e ferrado. Muito bom. O carinha, que é o ator principal, trabalha bem pra caramba. Como disse uma amiga minha, a hora que viu a cara dele, falou: nossa, ele é muito bonito, não deve trabalhar bem. Preconceito. O cara é bonito pra caramba e trabalha bem pra caramba. Ok? Tchau, bye! Revide. Bom, nas dicas da semana eu vou fazer uma indicação de 2 podcasts que eu gosto muito. O podcast que eu vou sugerir é Partiu Pensar, do professor Clóvis de Barros Filho, que acabou de ser lançado. Saiu nessa terça-feira o primeiro episódio. É um podcast para quem gosta de filosofia. Dá para conhecer pensadores e conceitos que podem ampliar muito o repertório intelectual de quem se permitir lá ficar os 30 minutos do podcast. Uma verdadeira jornada pela história do pensamento. No primeiro episódio, ele explica o que é moral. Muito bom. Gostei muito. E tem novo episódio toda terça-feira. E um outro podcast que eu gostaria de indicar é o Jornada da Calma, que é conduzido pela jornalista Helena Galante, que era da Verdinha, hoje ela está na Boa Forma, que traz toda semana um entrevistado e que compartilha suas histórias e dicas de como trazer serenidade para o dia a dia. Essas são as minhas 2 dicas aí.
A minha dica é assistir, eu vi apenas um capítulo ainda, da série do Garrincha e da Elza Soares. Na verdade, a série tá até chamada, porque são duas celebridades, né? Tá chamada primeiro com o nome da Elza e depois do Garrincha, né? Que é um casamento extremamente interessante numa época ainda bastante preconceituosa do Brasil, em que o Garrincha, o segundo melhor jogador brasileiro depois do Pelé, é com a Elza Soares, que é, né, uma cantora negra. Eles tiveram uma vida em conjunto, né? E sofreram muito por conta disso. E agora esses dois personagens extremamente importantes da música e do esporte brasileiro estão juntos nessa série muito boa. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. A produção é do Pedro Henrique Pascoalotto. Você ouviu Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo.